Nós estamos aqui em um ponto histórico para a história da denominação, para a história da Assembleia de Deus no Brasil, e nós vamos agora apresentar. Que privilégio você estar comigo aqui neste lugar que é conhecido como a Escadinha do Cais do Porto de Belém do Pará. Depois de 14 dias de uma viagem saída de Nova York no dia 5 de novembro de 1910, Daniel Berg e Gunnar Wingre, vindo daquela região ali, daquela direção de onde fica o Atlântico, chegaram até Belém do Pará. Eles viram então esta rua, um caminho largo, aqui à esquerda viram o prédio que hoje abriga a Companhia de Docas do Pará e resolveram subir, literalmente subir aqui um pequeno aclive na rua 15 de agosto. Subindo a 15 de agosto, hoje presidente Vargas, Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram aqui, a Praça da República, um lugar belo, que Daniel Berg descreve como um bosque muito bonito, frondoso, aprazível. Neste banco, Daniel Berg e Gunnar Wingre sentaram e oraram. Aqui, portanto, o monumento erguido em homenagem aos servos de Deus. E temos aqui nomes arrolados importantes: Gunnar Wingre, Samuel Nistro, Nelis Nelson, Francisco Pereira do Nascimento, José Pinto de Menezes, Alcebias de Vasconcelos, Firmino Gouveia, líderes da igreja até esta época. Daqui, deste lugar, nasceu a Assembleia de Deus, nasceu com oração, nasceu com temor de Deus, nasceu com simplicidade, nasceu sem nada ter em mãos, mas ter toda a fé naquele que enviou os servos de Deus lá da América para esta importante missão. Daqui nós vamos seguir noutras matérias mostrando o caminho, como foi a noite, o dia seguinte e a fundação da Assembleia de Deus no centenário da chegada dos pioneiros a Belém do Pará. A paz do Senhor, a Assembleia de Deus rumo ao centenário. Estamos de volta aqui ao Banco dos Pioneiros na Praça da República, onde Daniel Berg e Gunnar Wingre oraram. Antes visitaram o Teatro da Paz, se alimentaram e no finalzinho da tarde, quando sentaram neste banco, oraram. Eles pediram direção do Senhor sobre o lugar onde passariam a noite e sobre a obra missionária aqui no Brasil. Logo aproximou-se de Daniel Berg e Gunnar Wingre um casal que falava inglês, que eles haviam conhecido no navio. Esse casal então orientou que Daniel Berg e Gunnar Wingre deveriam passar a noite em uma pequena pousada. Estamos na Rua da Hospedagem, onde Daniel Berg e Gunnar Wingre passaram a primeira noite em terras brasileiras. Pela manhã, refeitos, um pouco mais alimentados, eles, no café da manhã, encontraram a mesma família que os conduziu à pousada. Conversando, eles perguntaram onde encontrar algum evangélico e ninguém sabia se existia evangélico em Belém. Eles encontraram então sobre uma mesa um jornal editado pelo pastor Justus Nelson, pastor metodista. Com o auxílio de algumas pessoas, eles apanharam um bonde e foram até a casa do pastor Justus Nelson. O pastor Justus Nelson os levou os missionários, portanto, Daniel Berg e Gunnar Wingre, até o local do templo, antigo templo da primeira igreja batista aqui em Belém, na João Balbi 406, que você vai conhecer agora. Estamos exatamente aqui na rua João Balbi, lugar onde Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram no dia 20 de novembro de 1910, trazidos pelo pastor metodista Justus Nelson. Aqui nesta rua funcionava o antigo templo da primeira igreja batista. Recebidos ali na igreja batista, eles então ficaram hospedados em um porão da igreja. Aqui nesta rua começou o movimento pentecostal da Assembleia de Deus no Brasil, a rua João Balbi, em Belém do Pará. A paz do Senhor, a Assembleia de Deus rumo ao centenário. Nós estamos hoje em um lugar histórico para conversar sobre o nome Assembleia de Deus. Muitas pessoas não sabem que a Assembleia de Deus no início tinha outro nome, Missão da Fé Pentecostal ou simplesmente Igreja Pentecostal. E foi neste lugar, em um culto que acontecia na atual 12 de novembro, antiga Vila Coroa, que começou a história desse nome, o nome Assembleia de Deus. Nós vamos continuar daqui a pouco no exato lugar onde houve a escolha do nome Assembleia de Deus. Saindo da Vila Coroa, os irmãos chegaram até este ponto, onde era uma antiga parada de bonde, aqui no canto da Bernardo Couto com a Santa Casa de Misericórdia. Aqui, os irmãos perguntaram a Gunnar Wingre: pastor, que nome daremos à nossa igreja? Era o ano de 1917. Gunnar Wingre disse: lá na América, costumamos chamar Assembleia de Deus